Como fazer da minha casa um ambiente de recuperação para meu filho que é dependente químico? As famílias não têm uma direção como lidar com seu familiar que é dependente químico quando ele está no uso, mas também fica muito confusa de lidar quando o dependente químico está em recuperação. Me acompanhe até o final para saber mais sobre esse assunto. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho em recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. E se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ser avisado quando for postado um vídeo novo aqui no canal. Quando a família tem um familiar internado que está prestes a sair da internação, geralmente a família não sabe como agir com o dependente químico. Outro dia, uma de nossas inscritas perguntou como poderia fazer de sua casa um ambiente de recuperação para seu familiar que está em recuperação. Nós já sabemos que a família é um suporte muito importante para ajudar o dependente químico na sua recuperação. Assim como sabemos também que existem ambientes familiares que podem ajudar o dependente químico a recair. A esses dois exemplos, nós chamamos de fator de proteção e fator de recaída. Mas isso não significa que uma família que seja fator de proteção seja o suficiente para o dependente químico não recair. Bem como o contrário, não é porque a família é um fator de recaída que o dependente vai recair. Às vezes acontece até o contrário. Uma pessoa que tem uma família que é fator de proteção, o dependente acaba recaindo. E numa família que é fator de recaída, ele consegue se manter em recuperação. Mas sabemos que é muito mais fácil um dependente se manter em recuperação numa família que é fator de proteção do que numa família que lhe ajuda ou facilita uma recaída. E como fazer este ambiente familiar um local de recuperação? Primeiro, precisamos entender o que precisa mudar e que a mudança ela é um processo diário e lento em muitos casos e que não dá para mudar tudo de uma vez. Então, primeiro é preciso o quê? Identificar o que precisa ser mudado para poder começar a trabalhar a mudança. O autoconhecimento e a mudança é muito mais fácil e menos doloroso com a ajuda de um profissional. Um acompanhamento psicológico vai ajudar no autoconhecimento e vai ajudar também a reconhecer a dinâmica da família, ou seja, como está o comportamento e o funcionamento da família. E no processo também de mudança. Enquanto o familiar está internado, por exemplo, você pode começar a buscar informações sobre a doença e participar de grupos de apoio, que é um trabalho de grande ajuda e gratuito. E se na sua cidade ainda não tem grupos de apoio, você pode se informar como funciona e iniciar um grupo. Agora, voltando ao processo de transformar a sua casa num ambiente de recuperação. Quando seu familiar está internado, ele segue normas e regras dentro da instituição em que ele está internado. Lá ele tem horário para deitar, levantar, se alimentar. Ele tem que seguir normas, como não assistir TV em qualquer horário ou até tarde, comer vendo TV, deixar o seu quarto desorganizado e uma série de outras coisas que ele tem que seguir. E em alguns casos, quando ele termina o tratamento, que ele chega em casa, ele é tratado de maneira assim toda especial e às vezes bem diferenciado dos outros que estão em casa, com mimo excessivo, como se ele tivesse realizado uma grande proeza ou um favor para a família, quando na realidade não é uma coisa nem outra, porque o maior favorecido quando ele passa por uma internação é ele mesmo. Acontece que, às vezes, a internação foi realizada através de chantagens ou de promessas. Me desculpe se a palavra chantagem soa-se um pouco forte, mas, infelizmente, isso acontece.
E quando isso acontece, a família se coloca no lugar de devedor. É como se a família estivesse devendo algo ao dependente e ele tivesse que ser retribuído pelo fato de ter ficado internado. Mas dá para começar com pequenas mudanças. Por exemplo, ele seguir os horários da casa, não ficar vendo TV até tarde e levantar no outro dia bem tarde. Dá a ele responsabilidades de acordo com as necessidades da casa, independente dele trabalhar ou não. Uma delas pode ser ele arrumar o seu próprio quarto, manter um ambiente calmo e sem acusações, ou cobranças do que já passou, o jogar na cara, como nós usamos falar. Procurar manter um diálogo entre todos os familiares. Não dar ao dependente químico nenhum tipo de regalia. Não tratá-lo como um doente. Lembre-se que ele tem uma doença, mas ele não está doente. Ele está doente quando ele está no uso. Quando ele não está no uso, ele está em recuperação. Um ambiente de recuperação é um ambiente saudável, onde todos têm direitos e deveres e todos são respeitados em sua maneira de ser. Sabemos que existe uma diferença entre o real e o ideal. Este seria um processo de mudança ideal para manter um ambiente saudável que facilita uma recuperação. Mas nem sempre isso é possível. Primeiro, porque para isso se tornar possível, é necessário a contribuição e participação do dependente químico. Não tem como fazer da sua casa um ambiente de recuperação se a pessoa que é dependente não entra em recuperação, porque nem todos que passam por uma internação entram em recuperação. Infelizmente, essa é a realidade. Ao contrário, poucos entram em recuperação quando passam por uma internação. Apenas passam por um período de desintoxicação. Então, precisa ser em conjunto a recuperação, e tanto da família como da pessoa que é dependente. Assim como fica muito mais difícil para o dependente entrar em recuperação num ambiente adoecido, onde só tem brigas, acusações, cobranças, falta de diálogo, sem regras e sem limites. Mas não podemos esquecer que essa é uma mudança que não acontece de um dia para o outro, mas é um processo, às vezes, longo e contínuo. Todos nós, seres humanos, estamos em construção e, por isso, nós precisamos estar buscando sempre uma mudança para melhor. E o autoconhecimento e a autoaceitação é um começo para essa mudança. Então, não é um processo que é de repente, né? Então, não espere apenas o dependente mudar. Comece a mudança por você. O mínimo que pode acontecer é você se reencontrar e se tornar uma pessoa voltada para viver a própria vida, ao invés de viver tentando mudar o outro, que é um trabalho sem sucesso. Comece pela mudança que for mais simples para você e aos poucos você vai tendo mais segurança para fazer mudanças maiores. Vamos dar um passo de cada vez. É melhor darmos passos pequenos do que ficarmos parados. Faça a sua parte, mas não tente dar conta da parte do outro. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado de alguma maneira e respondido a dúvida de nossa querida inscrita. Não esqueça de curtir, assim você me ajuda a ajudar outras famílias. E deixe o seu comentário, assim fica mais fácil de eu trazer conteúdos que possam lhe ajudar. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.